Olá, meus amigos. Hoje a nossa proposta será um pouco diferente. Nós vamos exercitar alguns comandos e situações baseado no que a gente já viu nos vídeos anteriores. Tá? Então eu fui, de certa forma, motivado pela disciplina que ministro aqui então, nas faculdades Uninorte Laureate aqui em Manaus e propus essa atividade aí, que vocês podem ver do lado direito aí, propus essa atividade aos meus alunos. Então hoje o nosso intuito é resolver essa pequena atividade. E aí, aproveitando essa resolução dessa pequena atividade, nós vamos então exercitar aquilo que foi visto. Então a atividade diz o seguinte, na primeira alternativa, na primeira questão, diz assim, olha, cria a seguinte estrutura de diretórios. Então vocês podem ver a estrutura de diretórios. Eu tenho aí um diretório principal chamado cidades. Vale lembrar que essa estrutura de diretórios ela será criada então dentro do nosso diretório home, aqui dentro do nosso home de usuário. Então eu vou dar um pwd aqui. Todo mundo já sabe que o meu diretório home aqui é o /home/linuxmal, porque eu sou o usuário linuxmal, está aqui eu, digitei aí o comando id que mostra as informações de usuário referentes àquele usuário que está logado agora. Então eu sou o usuário linuxmal e nós vamos criar então essa estrutura de diretórios dentro aí do meu diretório home. Então a primeira é, cria a seguinte estrutura de diretórios. Então eu tenho um diretório principal chamado cidades. Dentro de cidades eu tenho mais 3 diretórios, Manaus, Natal e Vitória. Dentro de Manaus, mais 2 diretórios, Coroado e Petrópolis. E dentro de Petrópolis, mais 2 diretórios. Aí dentro de Natal e Vitória, tem um diretório dentro de cada um desses citados. Então, eu vou fazer aqui de duas maneiras. Primeira parte, eu vou fazer, eu vou segmentar a criação desses diretórios. Então, eu vou criar a primeira estrutura, primeiro nível, depois o segundo nível, o terceiro, até chegar no final para facilitar o entendimento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar o diretório cidades. Eu não vou colocar nada aqui na frente do cidades. Se eu quisesse eu poderia colocar aqui um ponto barra, porque eu me refiro ao nível atual, mas como eu estou já aqui dentro do home, o shell entende que cidade será criado dentro do home. Então a primeira coisa que eu vou criar é o cidades, ok? E aí utilizando os conceitos aprendidos de caminho relativo e caminho absoluto, eu vou criar agora mais 3 diretórios dentro de cidades. Quais serão eles? Manaus, olha só como é que eu estou criando. Lembra do padrão de chaves? Então eu estou aproveitando cidades e vou criar esses 3 diretórios dentro de cidades. Então eu vou criar Manaus, vou criar Natal e vou criar Vitória. Percebe que eu já estou criando o segundo nível dentro de cidades, ok? Então, quando eu fizer isso, e digitar um "-d" aqui dentro de cidades, olha só o que eu já vou ter aí. Então, eu já vou ter cidades, Manaus, Natal e Vitória. Veja que no comando que eu digitei aqui, mkdir cidades, e coloquei esses 3 subdiretórios dentro de cidade, eu não utilizei a opção "-p". Por que eu não fiz isso? Porque eu não estou criando uma estrutura de subpastas. Ok? A gente vai ver daqui a pouco essa diferença. Tá, mas só que eu preciso criar agora os próximos níveis, Então eu repito o mkdir, vou começar ali pelo que está mais acima ali, Manaus, Então dentro de Manaus eu tenho quantos diretórios ainda? Tenho 2, que seria então Coroado e Petrópolis, olha só. Então eu estou criando agora os subníveis do subdiretório Manaus, que está dentro de cidades. Beleza? Vou dar aquele comando "-d" dentro de cidades e olha só o que eu tenho agora. Estamos quase chegando lá, Falta agora criar, então, um subnível dentro do diretório Petrópolis. Aonde está Petrópolis? Petrópolis está dentro de cidades, Manaus, Petrópolis, ok? E agora, dentro de Petrópolis, vou criar mais 2 diretórios. Um chamado INPA, que é o Instituto de Pesquisas da Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu sou servidor público, trabalho lá. E o diretório UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas. Então vamos lá. Quando eu dou um "-d" no cidades, olha só como é que já está a minha estrutura de pastas. Opa, aquela primeira parte ali em cima está toda pronta. Só falta agora o quê? Natal e Vitória. Ou seja, eu vou criar um subnível dentro de cada diretório desse. Como eu disse que eu ia fazer por partes, eu vou honrar a minha palavra. E eu vou criar então, dentro de Natal, o diretório Parnamirim. Beleza? Por que eu não estou usando chaves aqui? Porque é só um diretório que tem lá dentro, não preciso aproveitar padrão para nada.
E vou aproveitar já para criar o diretório centro, né, dentro de Vitória. Aí eu vou dar aquele comando tri-d cidades. Olha só, agora a nossa estrutura está completamente igual àquela ali do lado, beleza? Então esse foi o primeiro jeito, o primeiro modo que nós criamos, ou seja, criamos passo a passo, nível a nível, para facilitar o entendimento. Tá? Então eu vou apagar essa estrutura que eu acabei de fazer. Pô, mas aí você vai apagar? Vai. Se você quiser ver como é que eu fiz, volta o vídeo aí, começa tudo de novo. Mas por enquanto vamos apagar, estou usando aqui um comando, ó, é o remove, é o RM, né? Ele apaga arquivos, diretórios, ou tudo aquilo que você tiver permissão para apagar. Eu vou utilizar a opção "-rfv", né? Eu vou apagar recursivamente, então, ou seja, ele vai apagar pastas e subpastas, e esse Vzinho que tem aí é só um verbose, é só um processo de visualização, é só para a gente ver o que está acontecendo. Ó, o verbose ele dá essa saída aqui, ó, ele mostra, cada comando tem uma saída específica, então o verbose ele mostra essa saída. Se eu não quisesse verbose, processo de visualização, eu omitiria ali o "-v", ele iria apagar e não ia dizer nada. Tá? Então vamos lá, agora eu quero criar essa estrutura, né, de uma única vez. Eu vou usar um único comando para criar toda essa estrutura. Então eu tenho aí um diretório principal chamado cidades, ok? Aí eu vou nível a nível. Aqui a gente precisa de um pouco de atenção para acompanhar, né? Então dentro de cidades eu tenho o quê? Tenho Manaus, isso aqui nós já fizemos no começo. Tenho Natal e tenho Vitória. Opa! Vitória. Perceba que eu só estou criando aqui o primeiro nível dentro de cidades. Só que dentro de Manaus tem mais 2 subníveis. Então eu já abro e fecho a chave aqui dentro de Manaus. Tem o nível Coroado e tem o nível Petrópolis. Tá? Não vá se confundir porque agora o nosso prompt começou a caminhar para a linha de baixo, mas é tudo uma linha só, ok? Então dentro de Manaus eu tenho Coroado e Petrópolis. Mas olha só, dentro de Petrópolis, veja, o que nós temos aqui? Nós temos IMPA e o FAM. Significa que eu vou botar uma barrinha aqui, abre e fecha chaves. E o que eu vou fazer? IMPA, vírgula, o FAM. Opa, nós já criamos todo o subnível de Manaus. Ou pelo menos é essa a ideia, né? Teoricamente nós criaremos todo o subnível de Manaus. E aí, ó, dentro de Natal nós só temos Parnamirim. Opa, um pezinho aqui, maiúsculo, né? E dentro de Vitória, nós só temos aí centro. Beleza? Vou dar um Enter então e dar um tri-d cidades para ver se está tudo certo. Beleza? Então se você quiser conferir o comando, dá uma olhada aqui de novo. Ó, comando que eu utilizei para criar essa estrutura de diretórios de uma única vez. Ou seja, nós estamos utilizando aí, né, essa estrutura coringa aí que são as chaves. E ele está aproveitando os padrões, né, para conservar os caminhos aí, para que não tenha retrabalho depois, tá? Então essa parte foi moleza, nossa estrutura está criada. Beleza, segunda questão diz o seguinte, vamos copiar os arquivos começando por C, lá de dentro do /bin, para dentro do diretório IMPA. Perfeito, eu vou olhar para a minha estrutura do lado, eu já sei que eu vou copiar de dentro do /bin todo mundo que começa por C, mas eu vou colocar onde? Dentro de IMPA, veja, onde está IMPA? IMPA está dentro de Petrópolis, que está dentro de Manaus, que está dentro de cidades. Pô, ficou fácil, eu vou usar aqui caminho relativo então, né? Cidades, aí Manaus, porque IMPA está dentro de Petrópolis, que está dentro de Manaus. Olha só. Tá? Então aqui eu estou usando o caminho absoluto, veja aqui, ó, 2 caminhos no mesmo comando, né? Estou pegando aqui o /bin C asterisco, caminho absoluto, e o cidades, caminho relativo. Opa! Caminho relativo, olha só. Olha como é que fica isso. Tá? Claro que politicamente correto seria eu colocar ponto barra. Ok? Porque eu estou me referindo a um caminho atual dentro do meu diretório corrente. Tá? Mas o shell vai entender se eu fizer isso, porque cidades é um diretório. Então lá vai eu. Olha só o que aconteceu. Veja que o "-v", eu coloquei o "-vzinho aqui no comando cp. cp é um comando de cópia, tá, galera? Copia arquivos, diretórios, estrutura de diretórios.
Veja aqui, ó, ele está copiando então de dentro do barra bin para dentro de cidade, Manaus, Petrópolis, IMPA. Legal. Então, questão 2, moleza. Tá? Se quiser ver de novo a questão, volta o vídeo aí e vê a questão de novo. A próxima é, vou copiar então os arquivos começando por E, F e G, olha só, para dentro de IMPA. Vamos fazer diferente. Eu não quero copiar para dentro de IMPA, eu vou apagar isso daqui para ficar diferente, né? E eu vou copiar para dentro de UFAM, ok? Vamos bagunçar um pouco esse exercício. Eu vou copiar para dentro de UFAM. Tá? Só para dar aquela bagunçada no exercício. Muito bem. Então, ao invés de copiar para IMPA, eu vou copiar para UFAM. Então, ó, eu vou aproveitar, vou dar setinha para cima aqui, né? Que os comandos eles são armazenados, a gente vai ver isso no futuro, existe uma variável de ambiente que ela vai armazenando então esses comandos e colocando num arquivinho chamado history. Tá? Então eu vou aproveitar esse comando aqui, ó, porque o fan, né, tá quase na mesma estrutura aí, né? Na verdade está na mesma estrutura, está dentro de Petrópolis. Só que agora os arquivos que eu quero copiar são outros. Eu quero copiar os arquivos que iniciam por E, F e G. Opa, então eu vou usar o colchete, né? Então o que eu posso fazer aqui? F e G, opa, isso daí é uma sequência alfabética. Então eu posso simplesmente dizer isso daqui, ó. E-G, asterisco, para dentro de UFAM. Beleza? Deu para entender? Isso tem a ver com o vídeo anterior, dos coringas. Então o que vai acontecer? Ele vai copiar todos os arquivos, cujo primeiro caractere está nesse intervalo aqui, ó. E, F e G, porque tem aqui um intervalinho, né? Então lá vai nós. Opa! Se você olhar aqui, ó, os arquivos que foram copiados, então tem E, tem arquivos que começam por F e tem arquivos que começam por G. Então essa questão, moleza também. Tá? Perfeito. A próxima questão, então, olha só, deixa eu dar uma andada para cá. A próxima questão, então, moleza. Mover o diretório centro para dentro do diretório Manaus. Olha só onde é que está o centro aqui, ó. Centro está dentro de Vitória, olha só. E Manaus está dentro de cidades. Então, muito bem, veja, o comando mv é um comando que ele tanto move arquivos, estrutura de diretórios, etc., quanto ele renomeia. Na verdade, né, quando ele renomeia, ele está simplesmente tirando aquele arquivo de circulação e recolocando ele novamente no SO com um nome diferente. Mas vamos mover. Eu também vou usar a opção "-v" aqui, que é para a gente dar uma olhada na saída, né? Então ele vai mover o diretório centro, que está dentro então de Vitória. Então vamos lá, cidades, Vitória, centro. Vai mover para onde? Para dentro de Manaus. Manaus está dentro de onde? Cidades, Manaus. Ok? Então Manaus está dentro de cidades. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou utilizando aqui, galera, o conceito de caminho relativo, ok? Então eu estou tirando o centro, o Shell entende isso daqui, ó. Eu posso colocar uma barrinha aqui atrás, que não vai ter problema nenhum. O Shell entende que isso aqui, ó, é um diretório, que ele está criado, e ele vai ser movido para dentro de Manaus, tá? Porque existe uma outra situação. Por exemplo, se o diretório Manaus não existisse desse lado aqui, sabe o que iria acontecer? O diretório centro iria ser movido para dentro do diretório cidades, com o nome de Manaus. Olha só, você pode fazer esse exemplo aí depois, mas no nosso caso, vamos seguir aqui com, né, a nossa aula. Opa, beleza, olha só o que aconteceu. Ele está dizendo aqui no meu label, né, mover o centro para dentro de Manaus. Vamos ver se é verdade. Vamos usar aquele comandinho "-d" em cidades. Olha só. Opa, agora veja aqui que o Vitória, ó, dá uma olhada aqui. Vitória está só. Porque centro que estava dentro de Vitória foi para dentro de onde? Dentro de Manaus. Opa, beleza. Então, esse aqui também está no papo. O próximo, então, que seria o quinto, ou a quinta alternativa, aí, a quinta questão, é renomear o diretório coroado. Vou dar um "tree" aqui. Renomear o diretório coroado para Alvorada, ou seja, ele vai mudar de nome agora. Olha só, onde é que está o diretório coroado? Dentro de Manaus, que está dentro de cidades. Então, muito bem. Eu vou dar um "-v" aqui. Cidades, Manaus, coroado. Cheguei nele, porque é ele que eu quero mudar de nome. Então, eu faço exatamente a mesma coisa
só colocando aqui, ó, alvorada. Ok? Não perca aqui de foco o comando, tá? Eu vou tirar esse "-v" aqui, porque vocês já sabem o que é, só para que nós possamos enxergar o comando inteiro. Então eu estou movendo, na verdade, Coroado, que está dentro de Manaus, para dentro de Manaus com o nome de Alvorada. Entre outras palavras, eu estou renomeando, tá? Por quê? O Shell entende que não existe aqui Alvorada. Se não existe, logo, o Coroado vai ser renomeado para Alvorada. Então vamos lá. Vamos dar um Enter e vamos digitar o comandinho aí tri-d cidades. Olha só agora, lembre-se que aqui antes existia o quê? Coroado. Tá vendo aqui em cima? Ó? Ele ainda está aqui, ó. Coroado. Agora, ao invés de Coroado, está Alvorada. Coroado já foi embora. Muito bem. E para acabar, né? Muito simples. Eu vou simplesmente apagar recursivamente. Opa! Aqui tem um O recursivamente, né? Eu vou apagar recursivamente os diretórios Vitória e Manaus. Muito bem, vou dar um tri aqui em cidades. Eu vou apagar recursivamente, então, os diretórios Vitória e Manaus. Bom, eu posso fazer isso por partes ou fazer de uma vez. Como vocês já tiveram a oportunidade de ver um comando utilizando chaves, e o nosso último vídeo foi falando sobre isso, nós vamos fazer usando aí o comando rm-rf, v, da seguinte forma. Vou apagar, só é para apagar os diretórios Vitória e Manaus, só que eles estão dentro de cidade, né? Eles estão dentro de cidade. Então o que eu faço aqui? Usando chaves, coloco aqui Vitória, vírgula, Natal. Perceba que dentro de Natal ainda tem o diretório Parnamirim. Só que quando eu coloco essa opçãozinha aqui no comando rm, a gente vai ter outros exemplos com o comando rm ainda, né? Tem muita coisa para a gente falar, mas nós vamos falar passo a passo para não provocar tanta ansiedade. Então, quando eu coloco essa opção "-rf" aqui, eu estou dizendo exatamente isso. Olha, mova recursivamente. Na verdade, esse Fzinho aí era uma opção para ficar pedindo confirmação, que hoje ela ficou meio que sucumbida. Mas vamos lá. Mova recursivamente todo o conteúdo disso aqui. Se isso aqui, pessoal, é um diretório que tem subpastas e arquivos dentro dessas subpastas, tudo isso será removido. Então, vamos dar um Enter aqui e vocês vão poder ver, olha só, removi o diretório Vitória. Assim, essa saída apareceu por causa do "-v", né? E aqui também, ó, outro diretório removido, Natal. Aí ele vai dizendo tudo dentro de Natal que foi removido. Quer ver um exemplo? Né? Vamos imaginar que existe aí a 7ª questão. Remova todo o diretório cidades, recursivamente. Olha só, remova então o diretório cidades, que é a nossa estrutura principal, recursivamente. Então vamos lá. Eu simplesmente iria fazer isso daqui, ó. Cidades. Lembrando que eu não estou colocando nada aqui na frente, barra, ponto, porque cidades, né, está dentro do nosso diretório de trabalho. Então vou remover recursivamente aí, ó. Agora vai dar um nó na nossa cabeça, né? Olha só o que vai acontecer. Eita! Vou até subir um pouquinho aqui, não é tanto não, mas olha só. Ele foi removendo todo o conteúdo do diretório cidades. Aí ele vai de diretório em diretório, removendo tudo que tem dentro. Vai de nível em nível, percorre todos os subníveis da estrutura para remover tudo aquilo que nós pedimos. Por quê? Porque eu pedi recursivamente. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.